como ele é, e deu, e sou desse jeito aqui, sou esquisitão mesmo, e me aceitem como eu sou, que eu já me aceitei. Eu gosto, assim, eu acho que ele faz um papel importante para a sociedade. E buscar também, né, progresso em algumas questões, né? E aí, a gente está falando de pessoas que estão expostas a redes sociais e isso tem a ver com dopamina também, de quem busca a rede social muitas vezes, né? Como é que está isso hoje, esses casos, né, de excesso de busca por dopamina, que as pessoas têm e elas utilizam vários mecanismos. Lógico que a rede social é um deles. A pessoa olhar e falar, nossa, tantos mil likes, ou então a pessoa olha e vê algo que satisfaz, ou então ela come um chocolate, ela, sei lá, bebe alguma coisa, né? Como é que é essa relação com as fragilidades que as pessoas encontram no dia a dia, né? Tá. Hoje a gente tem o tal do jejum de dopamina, que é tão famoso justamente por causa disso, né? Quanto mais estímulos de prazer rápido a gente dá para o nosso cérebro, mais a gente desregula o nosso sistema dopaminérgico. Então, vamos imaginar uma gangorra, né? O ideal é que ela tenha um equilíbrio aqui. Então, ela sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho, ela sobe um pouquinho, ela desce um pouquinho. E era assim até pouco tempo atrás. Então, o caçador-coletor achava uma frutinha que estava um pouquinho mais doce, aí subia um pouquinho aquela gangorrinha, depois ela se equilibrava de novo, depois acontecia uma coisa que não era tão bacana assim, descia um pouquinho, mas depois equilibrava de novo. E quanto mais equilibrado, melhor é o nosso humor, é o nosso gerenciamento de emoções. O que acontece hoje é que a gente come uma comida hiper palatável, essa gangorra vem aqui em cima, só que quanto mais em cima ela vai, mais ela desce. Então a gente fica tendo um sistema de up-down. E esse sistema, ele vamos comparar com uma pessoa que é viciada em droga. O que acontece com ela? Ela começa a usar droga, ela tem muito prazer. Quando ela começa a parar de usar droga, ela tem muito desprazer. Ela começa a ter. E aí ela começa a usar droga não para obter prazer, é só para sair do desprazer. E é o que a gente tem feito com o nosso sistema o tempo inteiro. A gente fica buscando prazer, 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 porque a gente não consegue mais viver com o ócio, por exemplo. Então a gente está cada vez mais impedido de simplesmente não estar vivendo algo prazeroso. Você não consegue mais ver pessoas hoje numa fila de banco sem mexer no celular, num consultório de dentista sem mexer no celular. As pessoas não conseguem estar em tédio. Elas não conseguem suportar um simples momento de tédio. O que vai acontecendo com isso? Você vai se tornando frágil emocionalmente. Por quê? Porque você não consegue lidar com nada que é desprazeroso. Só que os grandes desafios da vida, eles exigem de nós que nós sintamos algum tipo de desprazer, para que você atinja algo maior. E as pessoas simplesmente não conseguem fazer mais isso. Então, a partir do momento que você se torna é, um dopaminérgico, um viciado em dopamina, qualquer tipo de comportamento que não te gere uma dopamina imediata faz com que você sinta mais desprazer, porque essa balança está desregulada. E aí você vai sempre ser um buscador de prazeres imediatos e você nunca vai conseguir ter recompensas de longo prazo. E aí a chance de você conquistar coisas na vida diminui muito, porque exige. Isso aí, tem muita gente fazendo o banho gelado, né? Ou não pegar no celular logo pela manhã, ou à noite também, ter alguns tipos de comportamentos. Isso, eu escuto o termo hackear mente, né? Hackear a mente. Faz com que, de uma forma ou de outra, isso daí eu penso, se não for equilibrado, pode fazer também a pessoa também perder a sensação de prazer. Totalmente. Se a pessoa excluir tudo que ela considera que traga dopamina. Aí Ela, ela vai começar a ter prazer no canto do pássaro, ela vai começar a ter prazer no toque da grama, ela vai começar a ter prazer na contemplação do pôr do sol, é, porque o ser humano ele vê tomar água é muito prazeroso quando você está com sede. Se você for ver, as sensações maiores de prazer que você tem, elas estão relacionadas a você satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Não tem coisa mais gostosa do que urinar quando você tá com vontade de fazer aquilo, assim, é um prazer que você sente num ato tão simples. Quando você espirra, você tem 0,1% de orgasmo.
pelo simples fato de você estar espirrando. Então, ele não vai perder o prazer, ele vai migrar o prazer para as coisas que eram prazerosas antigamente, né, É, e que elas não deixaram de ser prazerosas. O que acontece é que é muito difícil você comparar o nível de prazer que você tem quando você come uma frutinha doce, de quando você come um biscoito recheado, porque aquilo foi feito e manipulado de uma forma para que gere uma explosão de bioquímica no seu cérebro que te faça querer comer só aquele tipo de alimento e só gostar daquilo. Mas a partir do momento que você exclui aquele tipo de alimento da sua vida e que você começa a alimentar o doce ser da frutose, você começa a achar a uva muito mais gostoso do que era quando você comia outras coisas. Então, é impossível a gente perder totalmente o prazer das coisas, a não ser que a gente tenha um quadro de transtorno associado, por exemplo, uma depressão. até falo para quem tá em casa aí, ó. Faz o teste. Se você toma café com açúcar, tira o açúcar do café, né? Faz muitos anos que eu tomo café sem açúcar. Mas para a maioria das pessoas, nos primeiros dias que estão acostumadas, né, acham terrível. Mas depois, a maioria das pessoas que eu converso fala assim: fiquei uma semana, agora eu não consigo colocar mais É açúcar a no mesma café. coisa quando você tira o refri. Se você ficar um tempo significativo sem tomar refrigerante, quando você toma, você não gosta do refrigerante. Desce rasgando, né? Você tende a não gostar, assim, você não sente o prazer que você sentia antes, mas a gente tende a se acostumar com determinados estímulos e aí a gente acha aquilo mais prazeroso, porque aquilo foi feito de uma forma para manipular, né, para que você aquilo foi feito para agradar o seu cérebro mesmo. E e aí você vai sentir prazer em outras coisas. Eu sou contra, sabe, essas coisas de: "Ai, nossa, excluir tudo", eu acho bem Uhum. difícil da gente viver assim, acho que o ideal é ter equilíbrio, É duro sabe. ser radical ao extremo nas Porque é questões, difícil de né? manter, né, como é que você vai viver hoje sem celular? É impossível, sabe, sei lá, a não ser que você seja muito rico e que você possa passar um mês na praia, não Aí vai dá, pegar o celular sabe. para transferir o dinheiro. Então, não, deixou tudo pago, aí você É, tá lá e, sei lá, você vai ficar ali só você, mas, dinheiro na mão, eu assim, acho tó. bem difícil, hoje em dia celular a gente usa até para ver a câmera da casa, abrir porta, né, porque fechadura digital, porque, é muito difícil, assim, sabe. Eu acho que a gente tem que aprender a equilibrar as coisas, né, tudo bem, trabalha um pouquinho, sai um pouquinho de casa, vai contemplar e conviver com a natureza o máximo de tempo que você puder, mas, é bem difícil, sabe. Tem umas É, coisas que elas são muito viáveis no plano das ideias e muito pouco viáveis no plano da vida real, né. A é. não ser que você esteja num outro patamar, que aí você nossa, mas para pessoas normais, muito difícil, né. Façam um jejum, mas não larguem o celular enquanto estão assistindo aqui, ou, né, ou qualquer Não, aparelho. tipo assim, tem Assistam. equilíbrio, né, assim, poxa, inclui uma atividade física É, na sua vida, come o seu fast food, não tem problema, mas come seu arroz e feijão durante a semana, uma carninha ali, um franguinho e uma saladinha, sabe. É fazer com equilíbrio, porque o equilíbrio é fácil de você manter, né, de você ter constância. Agora, o radicalismo nunca gera constância, a falta de constância nunca te leva ao sucesso. e aí, ainda falando do humor, né? Isso explica esses altos e baixos, especificamente eu vou até dar outro exemplo depois, mas esses altos e baixos que o Whindersson vem experimentando, porque a depressão, até a internação, né? No caso dele, eu acho que é muito específico, tá bom? A superdotação, ela tem em si uma característica de depressão existencial. E essa depressão existencial, ela é comum nas neurodivergências. Por quê? Porque você se identifica como estranho, por conta de você ter uma forma de pensamento diferente. No caso da superdotação especificamente, eles têm uma questão muito grande de justiça, um senso de justiça muito alto. Então, eles se magoam com a forma do funcionamento do mundo e querem fazer alguma coisa com relação a isso. Isso é uma questão forte para eles mesmo, né? Todo mundo, de algum jeito, sente a desigualdade social. Mas muitas pessoas não sofrem com isso, eles sofrem com isso, eles são aquelas pessoas que realmente querem tomar aquelas causas e ir em prol dos menos favorecidos, aquilo gera um sofrimento. No caso específico do Whindersson Nunes, o que que acontece, né? Ele pôde experienciar
algo que é muito difícil para o nosso cérebro, que é os extremos, né, assim, quanto mais opções a gente tem, mais dificuldade a gente tem de escolher. É muito mais fácil você fazer uma escolha de 2 opções, de 3 opções, do que de 1000 opções, né. Fica muito mais difícil, o gasto energético é muito maior para você escolher entre 1000 coisas e entre 3 coisas. E a partir do momento que você se torna um grande milionário, né, você tem muita opção. E aí você perde também o que o Freud chamava de pulsão de vida, né, você chega num momento que você tem tudo. E aí quando você tem tudo, você não tem pelo que lutar. E muitas pessoas, quando elas chegam nesse momento, né, elas dizem que era muito melhor a vida quando elas eram pobres. Porque bem ou mal, né, a pobreza aqui no sentido, ela te gera uma luta, né, então assim, você tem porquê. E às vezes quando você chega lá, né, e é que é difícil pra gente imaginar como vivem pessoas assim, mas imagina, uma pessoa que não é só rica, mas ela é famosa. Se o Whindersson chegar pra mim e falar assim: "Ah, eu quero fazer uma avaliação", eu não vou cobrar dele. Porque eu vou falar: "Pô, é o Whindersson Nunes, vou fazer a avaliação dele de graça". Se ele quiser comprar uma camiseta, vai acontecer isso. Se ele quiser, o Jô Soares uma vez deu uma declaração que ele falou: "Agora que eu posso pagar tudo, ninguém me cobra nada". Então, assim, vai além, não é só o dinheiro, né. Você não tem nada para conquistar. E a gente precisa de motivos para existir. A nossa existência, normalmente, ela está baseada em determinadas coisas, né. Então, hoje eu quero dar a melhor educação que eu puder para a Helena. Isso me faz acordar 7 horas da manhã, tendo ido dormir ontem à 1 da manhã, porque eu estava editando vídeo, e tá aqui hoje às 11 gravando esse podcast, porque eu tenho agora imagina se eu já tivesse tudo. Por mais incrível que pareça, é pior para nós quando a gente olha para a nossa vida e a gente não vê uma razão de existir. Então, na minha opinião, a depressão dele tão profunda está muito vinculada com isso. É lógico que tem um histórico de vida, eu não conheço, não sei as coisas que ele viveu no passado, mas você vê, ele era uma pessoa extremamente feliz, mesmo com todo aquele histórico de vida. E a partir do momento que perdeu o filho, né, isso Perdeu, daí né? foi bem traumático. Nossa, isso daí é uma coisa que a gente não consegue nem pensar, né, meu Deus. É, isso aí Acho que acaba com a pessoa, sim. porque os Porque pais, os avós, ai, é aquela geração que veio antes, né? É o esperado, agora o filho, né? não sei, eu acho que, assim, morre toda a expectativa que você colocou em torno daquilo, né, assim, porque não é só o bebê, né, você sonha uns negócios, né, você sonha com ele crescendo, você sonha com ele falando, você sonha isso é desde que você sabe que tem um nenenzinho ali, né, Uhum. então, poxa, nossa, é bem complexo, assim, mas eu acho que é um pouco isso, assim, sabe, perdeu um pouco de É. propósito, tem o luto desse filho que nunca acaba, né. Você vê que pessoas que passaram por isso, a mãe do Cazuza até hoje fala, né, o quanto dói a morte dele nela, né. Eu acho que é um luto que ele nunca cicatriza, né. E também por ser uma pessoa, assim, publicamente exposta, ele fica o tempo todo recebendo O informações tempo sobre isso, todo. né? E dele e de gente criticando É, também, né, deve ter um monte de gente que fica enchendo o saco, que deve ser bem complicado, né. ou Eu não sei querendo também se eles aproveitar, leem, né? né. Ficar tirando Eu acho que chega no vantagem. momento que você para de ler, porque eu acho que se você for ler tudo o tempo todo, você não dá conta, né. Eles devem ter equipe que dá uma filtrada ali, apaga uns negócios, porque não dá para você ter contato com isso o tempo é muita coisa, né. Ele falou mesmo que ele abria às vezes a mensagem, tinha coisas assim pesadas ali, de É, situações que as pessoas pedem ajuda também muito, né? Então ele via assim que aquilo também mexe com o cara, tá né? vendo? Aí é o senso de justiça, isso aí tem muito a ver com a superdotação. É a coisa do quero fazer por todo mundo, preciso dar conta de ajudar todo mundo, e isso é muito do superdotado. O superdotado tem muito isso, assim, né. E eu acho que no caso dele é pior ainda, porque ele viveu essa situação. Ele passou dificuldade, né, e aí você se identifica mais ainda, porque você lembra da dor de não ter, e aí você não quer que o outro viva aquela dor que você viveu, né. Aí olha só que legal que você mencionou um negócio e eu coloco na balança aqui. O psicopata tem o QI alto, não tem empatia. O superdotado pode ter um excesso de empatia. Tem.
Ele tem um excesso de empatia, assim, ele sente as coisas mais, ele tem uma capacidade muito grande de se colocar no lugar do outro. Nossa, excelente insight. Exatamente isso. Interessante isso, porque é algo muito tênue, né? Porque a inteligência está ali, né? Tá, nos dois. Só que um tem a Usa ela para o sofisticação. bem e o outro usa ela para o mal, né? É algo para as pessoas avaliarem, né? E ainda falando sobre as redes sociais, e tem também um caso do Felca, né? Que ele tem um Aham, gosto problema dele. de transtorno de De fobia fobia social, social. né? Aham. E muita pessoa olha para ele e fala assim, não, isso daí ele tá... Não, dá para perceber, né? O tanto que ele fica incomodado quando ele vai em algum lugar, assim, ele não tá vivendo um personagem, mas mesmo assim ele é um cara bem inteligente, que ele consegue tirar o humor disso e fazer o conteúdo dele. Mas esse transtorno, no caso dele, da fobia social, poderia ter um agravante, porque, lógico, ele vai em qualquer lugar, as pessoas querem falar com ele, de uma pessoa que é anônima na sociedade, vamos dizer assim. Como assim, agravante? O Em que agravante, sentido? tipo assim, o cara tem transtorno de fobia social, só que ele sai na rua, ninguém reconhece ele. Então, Ah, para ele ser pior, entendi. para ele é Entendi pior, a sua porque linha de raciocínio. onde quer que ele vá, vão mexer com Pior e ele, né? melhor, né? Porque o único jeito de você vencer alguma coisa é o enfrentamento. Não tem outra forma, né? Quando a gente trabalha com um paciente, por exemplo, que tem toque, a gente precisa fazer exposição àquilo que é lógico, que de uma forma muito bem cuidada, muito bem orientada, né? Não é, ai, tenho medo de cachorro, ai, você enfia um cachorro no colo da pessoa e vai se vir aí, né? Vamos sair Uma com aranha, né? Doberman hoje, não é assim. Mas é a única forma de você vencer. A fobia social é um medo de pessoas, né? Então, é uma angústia relacionada a estar em meio a outras pessoas. Toda vez que ele se expõe, ele vence um pouquinho isso. Por quê? Porque ele começa a trazer para o cérebro dele a informação de que, apesar dele ter vivido aquilo e de apesar daquilo ser desconfortável, ele sobreviveu. E aí essa mensagem da sobrevivência, ela vai ficando cada vez mais forte, vai fazendo com que ele consiga vencer isso, né. Uma pessoa que consegue se isolar completamente do outro, que sai na rua, ninguém quer falar com ela não sei o quê, ela tende a ter os sintomas mais agravados, porque ela tá lidando menos com o enfrentamento da situação. Então ele pode exercitar isso, lógico, deve ter um monte de gente Ah, acompanhando, né? provavelmente, acredito que sim. Mas ele teria algum outro traço de outra questão, um autismo também, você acha? Porque é, ele tem algumas características assim, eu não sei, não consegui fazer uma análise profunda, mas ele não gosta muito de certos. Então, mas aí não gostar de toque tá relacionado, né, se você tem angústia com pessoas, você vai gostar que pessoas te toquem? É, Não, né, porque você não gosta de estar com pessoas, né. Eu acredito de verdade que ele deve ter uma boa equipe médica, né, por trás e que tudo isso deve ter sido investigado até que se chegue no diagnóstico de fobia social, é porque todo o resto foi eliminado, né. Eu imagino que ele deve ter passado vários testes. por bateria de testes, de tudo, e eles devem ter eliminado outras possibilidades. Mas as características que ele apresenta são compatíveis mesmo com o transtorno, né, e não gostar de toque é uma delas, porque você não gosta de gente, né. E não é que você não gosta, o não gostar é a palavra errada que eu usei aqui. Você tem angústia de, né, é como se você tivesse medo de pessoas, né, tipo, não é que você não gosta delas, mas você tem medo do contato com elas. É algo complexo, né? E o mundo é feito de pessoas, né? Então não Uhum. tem como não ter contato com E é pessoas, né? engraçado, né, porque ele se posiciona para pessoas, né, É, tipo, ele depende de que pessoas se identifiquem com ele de certa forma para que ele consiga sobreviver, mesmo ele não gostando de pessoas, assim, né. É, e é tendo legal angústia isso, com porque é natural, né? cara, eu adoro o personagem dele, sabia? Ela é Eu gosto natural, pra né? caramba, porque, ele não ele consegue não rir de umas coisas que são impossíveis, assim, que você eu gosto pra caramba, assim, eu acho ele esperto, sabe, eu acho ele inteligente, eu gosto pra caramba, assim, É, eu curto pra caramba os conteúdos dele, assim, eu acho que ele tem verdade. legal. É um cara bacana mesmo. Dá pra perceber que
Não é, ele É, é ele, é. né, ele não, sei lá, não fica tentando ser alguma coisa, assim, eu gosto disso, assim, do fato dele se assumir como ele é, e deu, e sou desse jeito aqui, sou esquisitão mesmo, e me aceitem como eu sou, que eu já me aceitei, eu gosto, assim, eu acho que ele faz um papel importante para a sociedade. E buscar também, né, progresso em algumas questões, né.